Alô, alô, galera! Tudo certo? Sou eu aqui, Marcelão de Sá, também conhecido como Papadiscos, e hoje eu tô aqui para apresentar um pouco da minha coleção, mais especificamente da parte da música brasileira, e agora, nesse momento, do Nordeste. E a música que vem dos anos 90 até agora, os anos de 2020. Espero que vocês curtam. Vamos nós nessa viagem. E vamos começar falando com quem eu acho que tem que ser, com quem se começa a falar, que é Chico Science e Nação Zumbi. Não tem como falar do movimento dos anos 90 para cá sem ter Chico Science em mente. Ele foi, o cara que criou o movimento Mangue Beat, uma força imensa, um cara com uma cabeça, ideias incríveis. Felizmente morreu cedo. E esse aqui é o primeiro disco deles, Da Lama ao Caos. Um incrível início. Os caras começam com tudo. E claro, assim, não posso dizer que esse aqui, é o clássico deles maior, o Afro Ciberdelia, que eles vão e gravam o Maracatu Atômico do Jorge Maltner por ideia do Gilberto Gil. O Gilberto Gil é que viu eles ensaiando e falou: meninos, o som de vocês é arretado. Vocês deviam tocar o Maracatu Atômico de Jorge Maltner, porque vocês fazem maracatu e o som de vocês é atômico, tudo a ver. E assim eles fizeram e foi realmente, um fenômeno que fez eles estourarem em todo o Brasil e até mundo. Então, seguindo com Nação Zumbi, eu tenho, assim, depois, da morte do Chico Science, eles continuam a carreira e esse disco aqui eu acho incrível, Samba S.A. Na minha opinião, basicamente do mesmo nível, sabe? Um trabalho também com personalidade, eles se encontraram e continuaram a carreira muito bem. Esse aqui é um grande disco. E eles ainda lançam mais, tem esse ao vivo aqui, muito interessante. Tem o disco deles tocando Jorge Ben, que eles criam esse projeto paralelo, Los Cebosos Postizos, que é incrível, um discaço. Eles tocam muitas músicas da fase do disco do Jorge Ben, Silêncio no Brooklyn, Ubidu, grande disco do Jorge Ben. Eles estão certos porque é um grande disco dele com músicas marcantes e concentra bastante no repertório essa fase. E aí depois tem aqui um disco do Lúcio Maia, que é o guitarrista da Nação Zumbi. É um disco interessante, um pouco mais experimental, mas também vale conferir, conhecer. E aí a gente chega aqui no Mundo Livre S.A., que era a banda do Otto, e foi uma banda que veio nesse mesmo movimento Mangue Beat, amigos do Chico Science. Um som muito interessante também, eles faziam um som que tinha uma linhagem a ver com o Jorge Ben, mais com as influências percussivas, é muito interessante, usando cavaquinho, era uma mistura bacana no som. Esse aqui é o terceiro deles, um disco que eu acho talvez o melhor deles. Esse aqui pra mim é um trabalho incrível, muito bom, muito bem feito, produzido, gosto muito. Então, assim, o Mundo Livre, eles também fizeram um disco com a Nação Zumbi. É um disco interessante. Não vou dizer que é dos meus preferidos, mas eu recomendo, O trabalho deles sempre é interessante. E aí, seguindo, do Mundo Livre, eu vou pro Otto, que saiu exatamente do Mundo Livre, começou carreira solo e eu acho muito boa a carreira dele. Esse aqui é o primeiro disco dele. Eu ouvi muito na época, até hoje eu acho um disco incrível, sabe? Eu ouço até hoje, recomendo total. E aí dele também eu tenho, que saiu também LP, na verdade foi mais esse, que é o disco que marca a separação dele com a Alessandra Negrini. E é um disco bonito, letras profundas, arranjos muito bons, recomendo totalmente, é um grande disco do Otto, um dos melhores. E aí eu vou chegar agora num outro projeto que eu tenho muito carinho, que é o Cidadão Instigado, liderado pelo Catatal, guitarrista, produtor, compositor. Cidadão Instigado é uma banda que eles têm uma mistura interessante. O caldeirão deles de referência é bem distinto das outras bandas, porque eles incluem mais psicodelismo, um pouco mais de uma coisa alternativa e música brega. Eu acho interessante isso neles. Eles têm um lado do som deles brega. Lembro quando eu vi esse disco a primeira vez, eu não entendi nada. Falei, caramba, esses caras misturam coisas diferentes, sabe? Mas me agradou de cara. Eu sempre fui fã. E aí, inclusive, esse segundo disco deles, eu acho que até é um pouco mais brega até, mas também é um descasso e também altas guitarras. A banda é incrível, eles tocam muito, toda a banda é ótima. Eu já vi eles ao vivo na turnê do último disco que eles lançaram. Esse é o terceiro, é o Uhul! Ótimo disco deles, adoro essa capa. Meio clima tie-dye, Fazer uma camisa com ela aqui, tie-dye. Bacana, E pra fechar, esse que é o último deles, é o Fortaleza, que é um descasso. Eu vi o show desse disco, nossa, foi demais. Esses discos todos eu recomendo, sabe? Eles têm esses 4 e todos são incríveis. Então, assim, da cena de Recife, do Mangue Beat, eu acho que eu falei as principais que eu tenho aqui. Agora eu vou pra Bahia. E da Bahia, não vem só Vatapá e Acarajé, não. Vem também Russo Papapuço. Repete comigo, sem travar a língua. Russo Papapuço, Russo Papapuço,
Ups, ó, travei, viu? Cuidado. Esse cara é um cara interessante. Ele começa a carreira dele com esse disco, fazendo um forte assim, trabalho com influência de Jorge Ben. É um disco muito legal. Eu conheci por acaso e, na época, gostei muito. E, né, quando eu descobri que ele era o líder do Baiana System, foi muito curioso pra mim. Que o Baiana, hoje em dia, um dos maiores nomes, né, da música nordestina, né? Os caras são imensos. Brilham por aí, estão mandando aí na cena. E esse é o primeiro disco deles. É um disco um pouco mais cru. Início do trabalho, as guitarras baianas já estão aí, tem o clima já meio psicodélico, mas a produção ainda não é tão boa como que eles chegaram no futuro deles, né? Que a gente vai chegar aqui junto também. Esse aqui é o segundo LP deles, muito legal, uma produção muito boa. Acho até um pouco excessiva. Aqui eu acho que eles perderam até um pouco a mão. Ficou um pouco quase clima de show. Pra mim ele é até meio grandioso, esse disco demais. Aí vem um disco aqui que é meio uma coletânea, versões de dub, de músicas. É um disco interessante. Assim, mas pra mim, realmente, onde eles encontram a fórmula é aqui no último disco deles. Além de eu achar essa capa linda, de extremo bom gosto, tem pra mim uma coisa de cores assim, a paleta de cores tem muito a ver com o racional do Tim Maia, na minha opinião. E pra mim eles encontraram o equilíbrio da sonoridade deles. Esse disco tem o melhor do que eles podiam pensar em fazer com o que eles queriam. Eu acho que eles conseguiram chegar num lugar que eles buscavam. Tem o psicodelismo, tem a produção bacana, mas não é excessiva. É um disco muito agradável de se ouvir. Sou fã desse aqui. Do Baiana é isso que eu tenho. E agora, para falar mais da Bahia, só para fechar, eu vou incluir nesse meu, né, ponto aqui o Baco, Exu do Blues. Foi um cara que me impressionou muito. Primeiro, quando eu vi o nome Baco, Exu do Blues, eu já fiquei de cara. Eu já cheguei até assim, a cair assim pra trás, assim. Caraca, que nome é esse? Que é esse cara? Baco, Exu do Blues. Tudo aí me interessa, tudo pra mim é interessante, todos os nomes me agradam. E aí eu ouvi o disco, começou, né, aquela primeira música do disco que é muito interessante, o discurso, falando sobre a música negra, que enquanto o branco não pega ela, é coisa do demônio. E aí quando o branco pega, ela deixa de ser coisa do demônio. Então eu acho isso muito forte. Esse disco todo tem um conceito. Os negros são a prata, né? Ele fala sobre isso, que a prata não vale tanto quanto o ouro. É um grande disco. Recomendo totalmente. É um trabalho bem atual. É um cara que tá chegando com tudo e com galera em volta muito boa. Não é só ele. Ele tá bem assessorado e bem, sabe, relacionado em compositores, tudo, a galera do Terno, sabe, Tim Bernardes, ele tá sabendo das coisas, sabe quem escolher. É isso. E aqui eu fecho um pouco desse meu universo, uma parte aqui da minha coleção, espero que vocês tenham curtido. E daqui a pouco tem mais. Valeu, galera!